Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henry Chuang e Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos e pensamos um ou mais assuntos de dança. E agora, Papo Curvo é live, então se você está escutando esse áudio, né, no podcast, ali no Anchor, no Spotify, agora fique atento, porque toda quarta-feira, às 11 horas, rola o Papo Curvo Live. Então tem vídeo para quem gosta de assistir. Se liga aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora pelos canais do Tá Concept, beleza? Tudo bem com você, Thalita? Tudo bom comigo? Sejam bem-vindas e bem-vindos, meus e minhas dançantes. Eu espero que vocês estejam bem, né? O comércio tem coisa que tá abrindo aí, mas a doença, o Covid não foi embora. Então usem máscara. Cuidem da saúde, que é muito importante, e vamos que vamos. Sejam bem-vindos. Quem tá chegando, vai chegando. A gente tá longe da câmera, então não vamos conseguir interagir com vocês, enxergar os nominhos de vocês, mas sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo Curvo, que, como o Henry Chuang disse, agora será live às quartas-feiras, 11 horas da manhã, mas o áudio será liberado, né, nas plataformas de podcast, como a gente tem feito até agora, né? Como a gente vinha Sim. fazendo. Exato. Então é isso. Vamos lá. Vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Então, para a nossa conversa de hoje, a gente estava até conversando um pouquinho antes, e para quem já reparou, quem tá ligado aí rápido, a gente mudou um pouquinho o formato, tá? Eu não vou mais trazer os temas assim, sem falar nada pra Thalita. A gente vai combinar alguma coisinha para que a gente possa desenvolver de uma maneira diferente, assim, de uma maneira, né, do que a gente estava fazendo até agora. Porque agora a gente está dentro desse espaço do Tá Concept. E o Tá Concept, ele é nosso, ele não é um trabalho só meu, ele é um trabalho do Henry e meu, é um trabalho nosso. Então agora vocês vão começar a ouvir não só as minhas opiniões, aquilo que eu tenho para colocar para vocês, mas também vão ouvir este outro artista, meu parceiro de vida e de arte, Henry Chuang. O outro tagarela. O outro tagarela, agora a verdade virá à tona e você vai saber exatamente o que acontece. Que ele não é mudinho como você achava que ele era, ele fala pra caramba também. Certo. Então é isso. Então... Mas a gente não ficou arquitetando grandes coisas não, então vai ser a base do improviso, do pensamento no momento. A vibe ainda é a mesma, tá? A ideia é que eu improvise junto com você, né? Exato, então é o que vai acontecer. A gente levanta algum tema, mas eu não preparo o roteiro e a gente vai. Não preparamos nada, praticamente, que é a vibe do Papo Curvo. E se Exato. você quiser ouvir os Papo Curvos anteriores, esse aqui é o 16º episódio, Isso. certo? Tem 15 episódios para você ouvir, desfrutar de muito conhecimento de dança, do Exato. Profundo ao engraçado, do profano ao sagrado, tem muita coisa. A gente discutiu muita coisa pertinente, muito conteúdo foi trazido assim de peso, até que tem que ouvir de novo e anotar, até de coisas assim. Então vai caçar no Spotify, no Anchor, nessas plataformas de podcast, vai ouvir tudo que aconteceu antes, que tem coisa boa aí, e vai vir muita coisa boa também. Isso aí. Então vamos lá. Bora. Pro papo de hoje, né, a gente estava levantando aí as possibilidades do que a gente podia discutir um pouquinho, e a gente pensou em aproveitar que ontem foi o dia do bailarino. Isso. E a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né, da profissão, de como que vai montando a carreira, né, se tem uma idade específica, como é que isso tudo acontece, trazendo um pouco das nossas experiências também, como é que foi a nossa história nisso, né?
Na verdade, Henry chegou para mim e falou que ele queria trazer a questão da idade e da carreira em dança, profissionalmente falando, tá? Uma carreira em dança profissional e essa questão da idade. Eu sei que muita gente fala e tem falado sobre essas questões. E eu falei, bacana, mas ontem foi o dia do bailarino, a gente pode fazer umas pontes aí, né? Já que foi o dia do bailarino. E é isso, né? Então vamos pensar um pouquinho. Por quê? Porque Henry e eu, a gente já, aos olhos de algumas pessoas nessa carreira, eu espero que em pleno século XXI sejam menos, o número seja menor, né? Menos pessoas, o número de pessoas que pensam dessa forma seja menor. Mas enfim, a gente já tem mais de 30. Ambos têm mais de 30 e nós temos uma carreira que já passou por várias frentes, já teve várias roupagens na nossa carreira de dança, e a gente está sempre ressignificando e reconstruindo, e agora a gente está reconstruindo e trazendo novas roupagens e olhares para nossa carreira mais uma vez. Exato. A gente passou esse um mês e pouquinho no Thalita LC. Nossa, né? Você viajou, a gente ficou 3 meses. Foram 3 meses, gente, foi tão rápido. 3 meses de trabalho. Que loucura. Foram 3 meses. Tirando todo o planejamento anterior. Ok, 3 meses de Thalita LC foi o momento de eu me reinventar, e aí a gente percebeu que a gente precisava expandir, que não dava mais, que pra gente chegar onde a gente queria chegar, a gente tinha que voltar pra nossa primeira ideia, que era o TAConcept, o TAConcept, esse trabalho junto como casal, como dançantes que somos, um casal de dançantes, de artistas da dança. E aí, então, depois de 3 meses desse descobrir novas possibilidades, né, no Thalita LC, a gente criou esse TAConcept. Ambos com mais de 30 anos, você decide aí quanto que é o 30 de cada um. 30 e tantos. Os 30 e tantos como de cada Chaves, um. 30 e todos, né? Então, dia do bailarino, dia do professor e profissional de educação física. O dia do bailarino, se eu não me engano, começou como o dia do bailarino clássico, se não me falha a memória. Mas hoje a gente coloca para todos os dançantes, né? Algumas pessoas não querem. Alguns dançantes eu sei que não querem comemorar o dia do bailarino por causa do nome, por questões históricas e tal, então prefere ficar longe. Mas dia de quem dança, né? Uma comemoração dessa profissão, eu acho que é nacional, eu não vi nada internacional em relação a isso, então eu acho que é uma questão realmente nacional, né? Daqui. E, enfim, é uma carreira que exige muita labuta, muita resiliência, resistência e consistência e vários ênsias aí. Mas isso é interessante, quando a gente fala de resistência, de resiliência, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam principalmente no aspecto físico da coisa, né? De ter o físico para aguentar, né? Para varar a noite, para treinar, para passar por umas torturas assim físicas para adquirir a flexibilidade, a força, a resistência. Mas eu acho que justamente nessa transição do Thalita LC para o TAConcept, a gente tem percebido que tem outras questões que são muito pertinentes, eu acho, em relação à construção mesmo dessa carreira, né? Das maneiras de fazer dança. Então, principalmente nesse contexto de quarentena, estendido, né? Já, porque quarentena era para ser 40 dias, né? Já estamos aí há praticamente 6 meses, né? Então, isso vai trazendo novos desafios e novos fazeres, né? Novos aprendizados. Aí tem que ir lá, além de você ser bailarino, professor, né, coreógrafo, você tem que virar marqueteiro, produtor, editor, né, fotógrafo, enfim, e todas essas outras frentes que fazem parte, né, já faziam parte de uma, digamos, de uma produção espetacular, mas normalmente você conta com profissionais específicos para lidar com cada área, mas aí com esse mundo tecnológico, essa mídia cada vez mais, né, interligada, essa rede mundial de internet, a gente começa a ficar... A gente já era né, artista, no aspecto de que normalmente a gente tem interesse por outras áreas de artes. Mas a gente tá falando a gente nós dois. Sim. Porque pode ser que outras pessoas não seja a vibe delas. Apesar de que é difícil falar de um dançante que não se interesse por outras artes, nem que seja apenas pela música, porque quer dançar música, né? Exato. Então eu acho que isso é bastante interessante. Quando você falou, né, dessa questão da resiliência, dessa resistência, eu acho que ele vai para além desse físico. E aí esse físico é uma grande questão, né? Porque, como você falou, somos 2 mais de 30. E
E a gente fala desse jeito, né? Que você colocou, em pleno século XXI a gente espera que já tenha mudado um pouco a cabeça. Por quê? Porque a ideia é que o auge era nos 20, né? Entre 20 e 30 no máximo. 30 você já tá com sua aposentadoria marcada lá pros 35, digamos, né? Sim. Alguma coisa do tipo. E assim, pra quem não sabe, eu comecei com 17 anos. Você começou bem mais velho. Comecei bem mais velho. No caso, você começou cedo, mas você teve aquela pausa e tal. Até. Quando que foi que você engajou, assim, de fato, na carreira mesmo? Eu fazia aulas de dança. A dança sempre fez parte da minha vida. Eu sempre Sim, gostei de sim. dançar. Mas eu fiz aulas de dança, né? Aulas regulares, um treinamento, assim. Com parte da minha infância, acho que a partir dos 9 anos de idade até 13 anos. E nesse período curto eu fiz, sei lá, muitos anos de balé, né? Uhum. Então eu pulei de nível bem assim. Pá, 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 pá. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei 7 anos sem fazer aulas regulares numa academia, num espaço de dança. Sim, mas Durante antes de 7 você anos. fazer aula, mas você não estava engajada, né? Eu era criança, Sim. então, Assim, um pensando tipo, adolescente. é o que eu almejo como carreira. Ah, não, sempre foi. Eu sempre Sempre foi. imaginei que eu ia ser alguma coisa e bailarina. Então Eu teve um lembro tempo que eu disso. queria ser veterinária e bailarina. Aí Tá. um tempo eu queria ser psicóloga e bailarina. Era sempre alguma coisa e bailarina, mas a dança sempre esteve lá. Tá, mas digamos assim, com foco total e completo Então, na com foco dança. total, o que aconteceu? Eu fiquei 7 anos sem estudar. Uhum, Dança assim, de ir numa escola de dança, me matricular e fazer aula. uhum. Claro que eu continuei praticando dança, estudando dança de outras formas. Mas nesses 7 anos eu comecei, foi um período que pegou, sei lá, os meus 13 anos de idade até meus... Conta 7 anos pra frente. 20. 20 e pouco. Nossa, a gente é muito, tipo, entrando na boca da coisa, né? Adoro! O E quê? aí o que acontece? Por volta dos meus 15 anos de idade, eu comecei um projeto, Uhum, né, de ensino-aprendizagem de dança. Começou bem pequeno e ele foi crescendo. E quando eu comecei esse projeto e foi avançando, uhum. eu comecei a perceber a necessidade de voltar a estudar. Porque eu já estava olhando para ele como... não olhando para o projeto tão somente, mas olhando para a minha vida como carreira em dança. Então, por volta dos 15 anos de idade, isso começou a vir com mais força, do tipo, talvez a sua carreira seja só em dança. Eu tentei entrar numa universidade de dança quando eu me formei aos 17 anos, no ensino médio, mas meu pai não deixou. Coitado. Eu queria estudar na Unicamp, eu só podia fazer pública, tá? Não tinha money para bancar nenhuma paga, então não Sim. podia PUC, AMB... FPA, FPA, nada nada. disso. Tinha que ser pública. Então eu tinha pensado em entrar na Unicamp, eu vou estudar dança. Então já tava ali aos 17 anos de idade, eu não tinha voltado a estudar nas academias de dança. Eu ainda dançava por conta e fazia os meus estudos pessoais, eu não estava. E eu já queria que a minha carreira fosse dança. Quer dizer, se eu tivesse entrado na universidade nessa época, eu teria traçado literalmente uma carreira de dança. Por quê? Como muitos já falaram, já vi até Tati Sanches falando, às vezes a gente cai na carreira de dança, mas não foi escolha. Foi meio que acontecendo, meio que foi, meio que é o que rolou. Sim. Mas, na minha vida especificamente, eu pensei que ia ser minha carreira. E eu queria ter traçado uma carreira. Nas nossas duas. Mas Tanto a sua quanto a aconteceu minha. que não rolou. Por que meu pai não deixou? Na época, rolou na época. Na época, era muito complexo essa questão de se deslocar. Sim. E meu pai morria de medo, entendeu? Aí eu optei em estudar letras na USP. E ele continuou morrendo de medo, porque eu fui estudar já é na bem USP. longe, né? Já é bem longe, não só isso. Mas eu já fui estudar na USP na época que teve, infelizmente, toda aquela questão de estupro que estava acontecendo, de mulheres sendo abusadas e atacadas. E onde? Na Rua do Matão. Onde é a Rua do Matão, gente? A Rua do Matão é atrás da rua que tem a Fefeleste, o complexo da Letras, onde eu estudei. Eu andava naquela faculdade com um chaveiro cortante, gente. Confesso. Com um chaveiro cortante, assim, do tipo, se me atacar, vai na goela, vai na jugular, vai no olho. Eu pensava nisso, eu mato. Porque tinha tido vários casos de estupro naquela região. Então meu pai ficava apavorado. Quando eu entrava no ônibus, era assim, não tinha, eu ia num ônibus direto, pegava o Jaçanã ali
e ia direto até a USP. Quando eu entrava no ônibus, meu pai falava que ele decorava quem sentou do meu lado, a placa do ônibus, quem era o cobrador, quem era o motorista. Ele decorava a cara de todo mundo pra ter certeza. Enfim, ele tinha os medos dele. Ir pra Unicamp, mas nem sonhando, entendeu? Naquela época ainda nem sonhando. E mesmo, além do deslocamento, mas mesmo se tivesse que residir ali, né? Tem um Exato, gasto, então ele não quis, foi contra, não tínhamos dinheiro pra pagar públicas, né? Pra pagar particular. Perdão, pra pagar a particular, então eu fui pra a minha segunda paixão, que era o texto, que eram as letras e tal, e lá eu mergulhei no japonês que eu sempre quis estudar. Só que também por bufunfa, porque a gente pegou um período bem difícil, né? A gente perdeu muita coisa, a gente perdeu casa, a gente perdeu carro. Aconteceu, né? Foi um período de transição. Mas foi justamente nesse período de transição e de dificuldade que me veio o desejo de eu quero seguir uma carreira de dança. Só que aí foi indo, né? Aí eu fui no projeto, aí em determinado momento, por volta dos 20, eu preciso voltar a estudar. E aí eu me vejo e me vi várias vezes nessa situação, em que eu sou uma das mais velhas naquele contexto. E eu tenho que correr atrás, porque as novinhas estão vindo. E nada contra, acho maravilhoso, importantíssimo na educação. Mas eu sempre me vi nesse contexto de, e agora o que eu faço? Eu acho que é justamente por causa disso que tem esse estereótipo, né? De que aos 20, né? 20 e 30 é o prime. Porque o pessoal que tá chegando, né? Com 15, que tá começando mais cedo, sei lá, 12 anos... É uma idade muito boa para se aprender. Então a pessoa se desenvolve muito rápido. Sim. E pensando assim, a gente com os 17, 20 e tantos anos entrando numa turma com essa galera que tem uma certa facilidade, né, nesse período de aprendizado, realmente, para mim foi a mesma coisa, assim, tipo, corre atrás. A turma porque eu comecei num contexto informal, né? Eu comecei dançando com os amigos e tudo, a gente aprendia, a gente via vídeo e tal. E assim, meus amigos mais novos, o pessoal que fazia parte do grupo, que era mais novo, sempre arrasou. E eu sempre fui o gordinho adolescente. Era muito gordinho na adolescência, se não obeso. Eu teria que olhar de novo as fotos, porque na minha cabeça eu não era, mas hoje eu olho pra trás e falei, nossa, que coisa horrível, gente. Calma menos. Tá, ok. Mas enfim. Mas é como coisa se sentir, independente da questão de imagem. A gente não quer fazer não body é shame, ok? Não é nada é disso. isso. É como a pessoa se sentia. Sim, porque... E você se sentia também, porque isso existia, né? Ai, não, b-boys tem que ser, né? Porque na verdade isso ele... aparecia como dificuldade dentro da minha execução também. Não era só uma questão de, eu acho que eu tô feinho. Mas assim, eu era bem resolvido com isso. Eu tinha essas dificuldades, mas eu amava comer. Ainda amo comer. E pra mim assim, Você era realmente resolvido? Eu era bem resolvido com isso. Com a pancinha e assim, eu ficava chateado de não conseguir executar tão bem as coisas. Mas eu ficava ok porque eu gostava de comer e eu tava feliz com a minha comida, entendeu? Apesar de... Porque, independente do amor pela comida, a dança, ainda que tenha aquelas dificuldades, eu ia progredindo. Não era como se eu tivesse estancado e não estava desenvolvendo nada justamente por causa dessa questão. Eu percebia como uma questão que dificultava, mas aí eu ralava muito, entendeu? Então eu sempre fui de ralar muito, justamente porque eu sabia que eu gostava de comer e que eu tinha essas dificuldades. Então eu ralava e ralava e ralava. E os meus amigos novinhos, magrinhos, tudo assim... faz um mês que eu não treino. Aí aparece e começa a fazer um monte de coisa nova. Eu falei, como assim você não tá treinando? Eu tô me matando aqui 3, 4, 5, 6 dias da semana, entendeu? Várias horas. E vocês estão arrasando e eu tô assim, mais ou menos? Pô, entendeu? Então, é uma questão, mas eu acho que tem muito a ver também com como que a gente aprende, né? Eu acho que tem a ver com como que a gente aprende. E eu acho que tem a ver, aliás, hoje quase que isso se configura como um tipo de certeza até, tá? Que, na verdade, é os nossos credos e as nossas crenças e aquilo que nos foi ensinado. Sim. Então, por exemplo, existe um tipo, tá? Tô usando essa palavra, de facilidade na infância e na juventude para aprendizado, existe. Mas também existem dificuldades. Existem também limites. Limites do tipo, até que ponto eu ensinar isso para uma criança, para um adolescente, não é um fator que limita o desenvolvimento daquela criança. Então, em que sentido e até que ponto isso vai colaborar com o desenvolvimento, com o crescimento, e até que ponto essas informações dessa maneira, apresentadas dessa maneira, vão, na verdade, podar.
Todo o processo é de educação. Não existe, uma dança pior. Tudo é educação, gente. Nasceu, começou a ser educado. Nasceu, começou a montar a coisa. Aliás, desde mesmo antes. Já vem com código genético, já vem com a experiência da mãe, né? Na vivência que ele teve ali dentro da barriga da mãe. Então, já tem o processo de educação se dá o tempo todo. Mas, quando eu tava falando sobre crenças, porque o que acontece, né? Então, existem tipos de facilidades, existem as dificuldades, né? Que eu acabei de colocar. Da mesma forma, na fase adulta. Sim. Existem tipos de facilidade também que só um adulto vai apresentar. Que só alguém mais velho vai apresentar. Né? E às vezes não necessariamente tem a ver com o corpo, apesar que existem facilidades que dizem respeito ao corpo. Às vezes essas facilidades dizem respeito a questões mentais de maturidade. Porque tá tudo ligado, porque tá tudo ligado, porque a gente é uma amálgama, a gente é uma coisa una. Então, por exemplo, qualidade, multitasking em dança, aprender várias danças ao mesmo tempo, dizem que talvez seja mais fácil para pessoas mais novas. Mas uma vez que um adulto foca, é muito difícil um jovem superar o foco. Perdão, babei. Babei mesmo no marido, meu Deus. É muito difícil um jovem focar tal como um adulto foca muitas vezes. Dependendo desse adulto, né? Então hoje, o que eu quero dizer é que hoje... E, por exemplo, vamos lá, trazer só mais um, né? Facilidades do adulto aprender. O desenvolvimento psicomotor já se deu também, e algumas coisas já se foram. Só que a gente também tem que pensar que nada se estagna. Então, uma vez que a gente pensa que o corpo e nós mesmos, nós inteiros, podemos sempre estar em processos de desenvolvimento, quando a gente hoje a gente sabe que a regeneração é possível, que a regeneração celular é possível. Hoje a gente sabe que não tem necessidade de ficar estagnado. Uma vez que isso é verdade hoje, então não se trata o quando, né? A idade hoje não me parece um fator tão limitador. E o como é a grande questão. Se a idade não é mais um fator que limita o aprendizado e o desenvolvimento em dança, então, o que vai fazer diferença? Os comos. Porque, de repente, esse como aí que a gente conhece não é interessante para um adulto, mas um outro como vai fazer com que esse adulto se desenvolva nessa técnica que ele tá, nessa dança que ele quer fazer agora e suba, entendeu? E foi mais ou menos essas realidades que eu vivi por ter ficado esse gap de 7 anos sem dançar, ter voltado a dançar, assim, em estudos, né, programados, né, curricular, digamos assim, mais velha. Sim. E aí... foram os comos que fizeram, na verdade, eu chegar. E hoje eu acho que eu tô no meu auge. Sim. Eu acho que além dessas questões que você pontuou, porque tem uma coisa que acho que a gente tem que pensar com muito cuidado, que é essa questão da idade como maturidade, né? Porque às vezes a gente pensa, o cara tem 40 anos, tem 50 anos, já é um senhor, já é um tio. Mas dependendo da maturidade, né, da cabeça, de como a pessoa se desenvolveu, às vezes... é um adulto, é um velho, e ele tem uma cabeça de uma criança. Não no bom aspecto de ter a criatividade, ser bem-humorado e brincalhão e estar disposto, mas de ser birrento, dessas qualidades diferentes, né? E vice-versa, às vezes tem uma criança que já tem essa facilidade da idade de aprendizado de algumas potências, mas tem uma maturidade intelectual. Sim. De entender, porque... tem uma coisa que vai desenvolvendo ao longo do tempo, que normalmente é um pouco mais claro, porque assim, ok, o intelecto normalmente a gente acha que mas a gente se surpreende em muitos casos. Mas uma coisa que de fato se desenvolve mesmo é a questão da comunicação, porque ele diz respeito a repertório. Então, quanto mais a pessoa viveu, mais repertório ela tem. Ainda que se ela se debruçar e utilizar daquilo, ela vai desenvolver. Porque, em comparação com uma pessoa muito nova, não tem repertórios, né, grande, assim, vasto para analisar. Sim. Então, essa questão da maturidade, que normalmente é confundido com essa questão da idade, que às vezes, eu acho que uma linha um pouco tênue nesse lugar, né? Porque tem uma maturidade que a gente pensa, física, intelectual, mas aí tem espiritual, que aí vem o lugar da crença, né? Porque quando você acredita realmente que, eu não sou mais capaz, eu não vou conseguir me desenvolver mais, eu não, né, tal. E aí o corpo e a mente fala, então, já que você acredita, ele cria uma parede intransponível, né? Por mais que você se exercite e tal. Porque a gente tenta se enganar às vezes. É autossabotagem. A gente fala, não, mas eu vou fazer exercício, eu sei que exercício melhora, eu sei que tal meditação ajuda.
Mas se você não acredita, que é muito difícil de medir, acho que a gente até já conversou sobre isso. Como é que você mede, né, de fato, se você acredita ou não? É só você falar aquela sentença na sua cabeça, mentalizar e falar, não, eu acredito nisso, e aí tá beleza? Eu acho que não, porque eu já me vi em várias situações assim de que... E muitas vezes a gente fala pra si mesmo pra gente se lembrar que aquilo é uma realidade, que a gente ainda não acredita, porque se a gente acreditasse, não precisava ficar falando na cabeça, Exato. né? A crença, ela está intrinsecamente ligada à prática. Uma coisa só passa a ser sua crença de fato quando aquilo vira prática na sua vida. Então você fala, eu acredito que até foi uma coisa engraçada, uma história, eu não vou poder revelar nomes, mas eu poderia revelar uns nomes, mas talvez que, enfim. Não, sem nomes. Sem nomes. Mas era uma coisa, então, a seguinte, vamos supor, práticas somáticas, né? Práticas holísticas para restauração do corpo. Certo. Aí teve a história de uma amicíssima minha amiga e irmã. Ela sempre faz uso de práticas somáticas para as questões pessoais dela de corpo. Uhum. E aí uma outra pessoa, que é muito conhecida na dança, virou para ela e falou assim, nossa, mas esse negócio, né, resolve para você o tempo todo, tudo ele consegue resolver na tua vida, essa prática somática consegue resolver tudo na sua vida. Agora o mais engraçado é que essa pessoa famosa da dança também pratica, ou diz praticar, ou levanta a bandeira da educação somática. Mas peraí, você levanta a bandeira da educação somática, você devia crer que ela funciona e ela ainda resolve. que seja outra prática somática que essa minha amiga faz para essas questões mais de restauração do corpo, de dor e tal. Você, como alguém que levanta a bandeira da educação somática, tinha que acreditar, certo? Que é possível, sim, restaurar saúde e vigor a partir das práticas somáticas. Mas veja que veio uma fala de, mas peraí, isso aí resolve tudo? Então, assim, no caso dessa minha amiga irmã, ela acredita e isso é prática na vida dela. Então, às vezes, a gente levanta a bandeira e a gente fala coisas, mas no nosso fazer diário, a gente faz exatamente o contrário. Então, desculpa, você não acredita nisso, porque só há crença de verdade quando isso se traduz num fazer. Você ainda não acredita 100%. Você pode ter um processo, você pode validar o pensamento. Não, eu valido, né? Então, eu acreditar no aspecto de teoricamente, conceitualmente entender que isso é válido, que isso é o quê? Que isso é chuchu beleza. Então, que chuchu tá justificado, que tá comprovado faz sentido, faz sentido total, é comprovado, é cientificamente comprovado que isso aí faz bem. Mas eu ainda, genuinamente, não acredito a ponto disso se traduzir em prática. Sim. Ou eu estou num processo de acreditar. Acreditar nesse lugar máximo, né? Nessa coisa alta de verdadeira crença, tá? A gente tá falando nisso. Sim. Por quê? Porque a verdadeira crença não vai fazer com que um corpo flua. Sim. Mas aí você fala e acredita, não acontece, então talvez você não acredite de fato. Esse acreditar com essa potência, entendeu? Com esse poder que a gente tá falando aqui. Sim. Então, eu acho que tem a ver com isso. Essa parte da maturidade que você colocou tem dois olhares. O senso comum é que com o tempo a gente vai se tornando mais maduro. Foi uma coisa que você citou. Né? Com o tempo a gente fica mais maduro. Isso é senso comum por causa daquilo que você falou também, porque com o tempo o nosso repertório, todo o nosso repertório aumenta, né? Aumenta. Eu vivi mais, eu vi mais coisas, eu li mais, eu fiz mais. No entanto, não só na dança, mas na vida, isso pode ser subvertido. Pessoas podem ter vivido menos, mas terem tido vivências e qualidades de vivência, intensidade de vivências que fazem com que elas alcancem uma maturidade. E pessoas podem ter vivido muito mais tempo, só que a qualidade é de uma mesmice, de uma rotina, de não avanço. Então, esses 10 anos a mais que essa pessoa viveu se comparam, de repente, a 1 ano de vivência de uma pessoa, tá? Claro que tudo isso é muito relativo, porque isso é extremamente subjetivo, tem a ver com os contextos e com as pessoas, com as suas particularidades. Sim, total. Mas isso é colocado em mesa. E aí a questão da dança, né? Em termos de desenvolver uma carreira profissional e a questão da idade, é isso, entendeu?
Tem momento tem idade para você começar uma carreira profissional? Se a gente ponderar sobre as questões do desenvolvimento motor, sobre as possibilidades do corpo humano, sobre tudo que se entende, se conhece hoje de neurociência, sobre essas questões das crenças limitantes, sobre a questão da prática, da possibilidade de regeneração do corpo, não. A gente poderia começar uma carreira profissional em dança a qualquer idade, mas o que limita? O que limita é o que já está estabelecido pela sociedade. Questões biológicas não são fatores que limitam, mas aquilo que foi estabelecido na sociedade, como estética, como regra, é que limita. E aí, por exemplo, porque se a gente for pensar, a gente já conversou sobre isso, tem um papo curvo muito legal sobre isso, né? Sobre essa questão do corpo e da possibilidade do corpo se tornar outro, né? É muito genial, foi fantástico aquele. Depois a gente tem que pegar um nome, não lembro agora. Ai, qual que é? Mas foi muito bom esse título. Esse foi maravilhoso. Enfim, por quê? Porque se a gente olhar realmente para as possibilidades hoje do que se sabe, não tem. Mesmo técnicas como balé clássico, tem que começar quando criança. Eu acho que não. Eu acredito que, mediante tudo que se é sabido, é possível sim. Foi sobre a plasticidade? A plasticidade do corpo, será? Mas era isso que a gente estava foi nesse? Porque aí tem um que a gente chamou de sobre plástico e dança. Não é isso. Não é esse. Não é esse. É o mais atrás. O ser consciente. Também não. Ai, que tinha a ver com não, é mais atrás. Dança de cor, a dança desse corpo, talvez a dança desse corpo. Ai, gente, não sei, mas foi um daqueles bem malucos, assim, que foi uma maluquice de corpo e tal. Porque a gente falou sobre o corpo que poderia se transformar completamente, entendeu? E aí eu falei sobre aquelas possibilidades de corpo completamente. Talvez seja a dança desse corpo. Enfim, vão ouvir o Papo Curvo, porque foi uma alucinação sobre neurociência, uma coisa muito louca. Enfim, aí... meu Deus... Enfim, então eu acho que não, acho que é possível desenvolver. Não, é melhor quando é criança. Mas quando a gente pensa nisso, porque a gente pensa no trabalho que dá moldar um corpo. Mas hoje que a gente sabe que o corpo é plástico, que o corpo é moldável, que o corpo regenera, que é possível fazer essas coisas a partir de outras entradas. Então, é possível uma pessoa virar um bailarino clássico como adulto. Mas a sociedade, os fazeres, os modos de fazer, estão dispostos a desenvolver metodologias para tal? Existe disposição em desenvolver, em expandir o tempo útil de uma companhia, de um dançante? Então são outras questões, não são questões de corpo que limitam a expressão artística e a possibilidade de desenvolvimento de carreira. O que está limitando é, na verdade, imposições que são estruturais ali na sociedade. Aquilo que se entende por estética, aquilo que se entende por beleza, aquilo que se entende, mas que hoje é comprovado que não é verdade, em termos, pelo menos, biomecânicos, tá? Sim. Então, pensando nisso, é possível iniciar uma carreira de dança em qualquer momento. Até uma carreira de dança que exija virtuose. Sim. E que tipo de virtuose? Corpo que Antônio Pinto Ribeiro chama de corpo hi-fi. Que é aquela virtuose Deborah Coker, sabe assim? Esses tipos de virtuose. É possível começar na fase adulta a desenvolver esse tipo de virtuose? É. Então, teria que ter um espaço para pessoas que, como adultos, começam uma carreira de dança, inclusive na área da virtuose, não numa área de outras qualidades de virtuosidade? Sim, é possível. A sociedade vai abrir espaço para isso? Não sei. Porque aí tem uma outra questão, antes de eu passar a bola para ti, que eu acho importante pensar, que é a questão de a gente tem que ter espaço para quem já está na carreira, que são mais velhos, eles têm que ter espaço, eles têm que ter fomento, mas quem é novo também tem que ter espaço, tem que ter fomento para fazer a sua obra. E essas obras, elas têm que ter duas características, tanto daqueles que já estão, daqueles que estão vindo. Elas têm que ter características de inovação, que não necessariamente é trazer o novo, uma originalidade assim, ímpar, mas tem que ter aquilo que vem. E tem que também ter o lugar da preservação da memória. Então a gente tem que ter gente mais velha trabalhando com a preservação da memória e gente mais velha trabalhando com o desenvolvimento de novas ideias. A gente tem que ter gente mais nova trabalhando com preservação da memória e a gente tem que ter gente mais nova trabalhando com a inovação das ideias. O pêndulo entre tradição e inovação tem que acontecer tanto entre mais velhos quanto entre mais novos.
Por quê? No aspecto de tempo de carreira, não de idade. Exato, no aspecto de tempo de carreira e não necessariamente de idade. Por quê? Porque a gente precisa de novas criações, de ressignificação, de ponderações novas. Mas a gente precisa trabalhar com a memória, senão a gente fica esvaziado e a dança sofre de esvaziamento. A gente fica esvaziado e sem memória a gente não tem como avançar. Né? A gente tem que considerar o que veio antes, viver o agora e, né, apontar para o depois. Isso tem que acontecer. E aí eu vou trazer, para encerrar minha fala aqui, passar para você uma fala do Andrew Simonet, que é um pensador de dança, professor, artista. E ele fala assim, quando você tem médicos, quando chega a determinada idade, eles não param de ser médicos. Imagina se os médicos não chegassem a determinada idade, não posso mais ser médico. O que seria da medicina? Então, se as pessoas quando chegam, se ficam mais velhas, a não ser que seja por desejo próprio, abandonarem a dança, porque elas não podem mais dançar, elas têm que necessariamente virar coreógrafo, produtor, professor. Elas não podem mais ser o intérprete que vai pra cena. Então aí, problemático. A gente vai perdendo história. E isso é uma coisa a se pensar. Sim. Nossa, é que eu ia fazer É que eu sou um maluca, recorte gente. ali no meio, mas aí você foi avançando várias coisas. Faça os recortes Mas que você vamos lá. quiser que eu vou beber Na hora minha que você água. estava falando sobre a questão da idade mesmo, né? Ainda, um pouco lá atrás, sobre essa plasticidade, sobre de que qualquer idade pode ser, para começar, sim, qualquer idade pode, contanto que você esteja buscando a saúde, né? Você tenha uma saúde para. Não adianta você, como no caso eu era, né? Uma pessoa que não cuidava da alimentação, não tinha as melhores práticas em relação à alimentação e outras, né, de vida mesmo, né? Você não dorme direito, você não, enfim, não faz as coisas direito, o seu corpo vai chegar a uma idade que ele vai pedir as contas, que é isso que essa imagem que a gente tem normalmente dos idosos, uma pessoa mais acabadinha Sim. e tudo. Mas isso a gente já vê, né, com base em estatísticas de que, opa, não é bem assim. Não é obrigatório envelhecer e ficar doente, né? Com o avanço da idade. Opa, tem aí centenários, tem pessoas aí com idades bastante avançadas e assim, com agilidade, com inteligência, com lucidez e fazendo coisas assim incríveis. E aí me veio na cabeça a história de um japonês, né? O B-Boy Amano. Se eu não me engano, o nome dele é Amano. Que é um velhinho. Se eu não me engano, quando ele começou a dançar, ele tinha 65 anos. E ele começou a dançar breaking. Você estava falando de virtuose. Então, é assim, acrobacia, cambalhotas e coisas. E com 65 anos ele resolveu começar. Se eu não me engano, tem um vídeo aí no YouTube, eu vou procurar para ver se eu acho. Já não lembro há quantos anos faz, mas ele já estava há algum tempo praticando e ele estava bacaninha, assim, mandando ver. Fora que tem registros também de, né, outras pessoas que começaram mais cedo a carreira, mas assim, hoje com idade, tem uma velhinha com os cabelos brancos, assim, tal, numa festa girando um headspin, entendeu? É incrível, você fala, meu, como assim, entendeu? Quero chegar na minha idade assim também. E só que para isso, tem que cuidar da minha alimentação, tem que cuidar do meu sono, tem que adotar práticas de saúde. Não adianta eu avacalhar, chegar lá na frente com o corpo destruído e achar que eu vou estar preparado e pronto para entrar e encarar, assim, sabe? Um desafio virtuoso. E aí tem outras questões também. E aí por quê? Nessa relação também, né? De até, mas tem idade para começar também? Será que uma criança muito nova não dá? Pô, que ela consegue executar, consegue. Hoje em dia tem vídeos de crianças com 5 anos, 4 anos, girando, fazendo power moves, sendo mais virtuosos do que eu no break, entendeu? E muitas vezes com menos tempo de prática até. Mas o como foi ensinado, como foi feito. Até você tava falando, eu tava pensando, né? Nossa, põe um bebê assim numa cápsula de dança e já deixa ela para facilitar a vida toda dela se ela quiser ser bailarina. Mas aí que tá a questão. Mas e se ela não quiser, entendeu? Mas tem todas essas questões. Mas enfim, eu acho que independente da carreira, seja bailarina ou qualquer outro, qualquer idade tem elementos que a pessoa pode desenvolver habilidades que ela vai aproveitar naquela carreira, né? Sim. E aí voltando um pouquinho para essa questão do bailarino, da crença da idade, porque a crença e a identidade é muito importante nesse aspecto. Você falou do Simone, eu sempre lembro dessa questão que ele fala muito da identidade. Sim. Porque assim como a Thalita falou, nessa questão da prática, a nossa crença ela é revelada na prática. Então se a nossa identidade é ser bailarino, qual que é a nossa prática? Como é que a nossa prática revela que somos bailarinos e qual tipo de bailarino? Com qual qualidade, né?
Que nem dessa história engraçadíssima da pessoa do somático. Porque realmente, se você... Vamos lá, vamos supor que assim, você descobriu que se você tomar uma água que vem do lugar X, você vai ter uma saúde melhor. Você não vai atrás dessa água? Ainda mais se é gratuita, entendeu? É só você ir até lá e pegar. Meu, eu vou. Se eu tenho a possibilidade de ir até lá e pegar, eu vou. Agora, por que que uma pessoa acredita... Ah, não, sim, realmente aquela água é milagrosa, mas eu não vou até lá. Opa, peraí, você não acredita de verdade. Você fala que acredita, mas você acredita mesmo? Quem não quer um vidão? Quem não quer ter saúde? Quem não quer ter vida boa? Então, no meu aspecto, que aí eu fiquei pensando naquilo, no meu aspecto em relação à alimentação, era porque pra mim eu era feliz comendo. E não necessariamente é, abstendo dessa alimentação para ter um físico bom para dança. Então são dois pesos que eu tinha que medir. O quanto essa alimentação problemática me trazia alegria, nivelado com o tanto que eu conseguia executar na dança, e o quanto que abrir mão disso me trazia algum sofrimento, e o quanto isso ia trazer de acréscimo na minha dança, etc, etc, etc. Mas, de novo, com o avançar do tempo, a gente vai descobrindo novos saberes, né? A gente vai aprendendo que, pô, uma alimentação saudável não necessariamente é sem graça. Não necessariamente não é saborosa e gostosa. E aí vem toda uma história de vida nossa em relação a como as coisas foram acontecendo, a gente foi mudando, e aí eu fui emagrecendo e fazendo as coisas com tranquilidade e com alegria, né? Então isso é uma questão bastante assim... Eu acho que para quem é da arte sempre está ponderando, né? Muito sobre como a gente melhora o mundo, como melhora isso, como a gente critica uma coisa, como traz à tona, mas muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. A gente fica fechado nessa ideia assim de que não, o artista tem que ser sofrido, tem que ser pobre e tem que ralar muito. Sim, a gente rala muito e é difícil de ganhar dinheiro, mas é difícil para qualquer profissão. E, enfim, a gente tem que valorizar essas coisas. A gente tem que cuidar da gente para poder cuidar dessas coisas todas, né? É que a gente tem que pensar sobre a questão do sofrimento. Não dá pra pensar que a gente vai dar, que a gente vai trabalhar nesse mundo e que a gente não vai ter momentos de dor e tristeza. E no caso de quem dança, seja de qualidade física, seja de qualidade emocional. Sabe, isso é mito. Ai, vai ser sempre lindo, maravilhoso. Aqui é um lugar de amor, a gente abraça porque a gente você. Trabalha com o que Se a gente fica gosta. muito tempo nisso, pode virar até porque a gente trabalha com o que a gente gosta ou não, mesmo quando a gente cria e propicia ambientes. Você pode criar um ambiente mais acolhedor para o seu aluno, por exemplo, ou para os seus bailarinos. Isso não quer dizer que a dor, o sofrimento, a dúvida vai ser isenta daquele lugar. Que não vai acontecer. Porque senão a gente estaria entrando no mundo de hipocrisia. Porque o ser humano tem isso como parte dele. Mas isso é um fator sine qua non para o desenvolvimento de uma arte, de uma dança. Tem que rolar tristeza, dor, sofrimento físico. Não! Eu acredito, na minha experiência, eu acho que é impossível não acontecer em algum momento. Porque nós somos seres humanos. Porque a nossa vida e a dança, elas estão juntas. A gente tá sempre ali inteiro. Tem muita coisa acontecendo. Então não dá. Então o sofrimento ele vai existir de algum tipo, mas ele não é fator sine qua non para que haja arte. Você estava falando também dessa questão do espaço da aula, me veio na cabeça, porque eu acho que você ia comentar que tem um perigo de você cair numa repetição do discurso sem estar com aquilo realmente com atenção naquilo, fazendo e executando com esse cuidado. Que aí eu acho que talvez tenha sido até esse lugar que a pessoa caiu. Do somático, porque vive aquilo todo dia e usa, ensina e fala e tá na fala, mas esquece de parar e, opa, é isso mesmo, né? Exato. É isso mesmo. Que existe uma questão, essa questão da ponderação e da reflexão é o seguinte, não dá pra fugir disso, meus dançantes, minhas dançantes. Não dá pra fugir disso. A gente tem que parar, sim, você e eu, nós, e pensarmos o que a gente quer com aquilo. Porque a questão é o seguinte, se, por exemplo, porque assim, todos os corpos podem dançar. A gente já falou sobre isso, acho que foi num episódio que a gente tratou disso, de todos os corpos poderem dançar. Todos os corpos podem dançar. Pessoas magras, pessoas tem mais camadas adiposas, mais gordinhas, pessoas obesas, todos podem dançar, claro que podem. E eu acredito que todos podem se aventurar numa carreira artística. Sim. Todos os corpos também podem se aventurar numa carreira artística. Todas as idades podem, mas tem que ter sabedoria.
Se eu quero fazer esse tipo de arte, vamos supor que eu tenha 20 anos de idade, né? Pegar Henry aqui, aos 20 e poucos anos de idade, ele se considerava uma pessoa gorda, né? Ou uma pessoa que não era, sei lá, uma pessoa gordinha, né? Tinha pancinha e tal, sei lá. Não conhecia ele com essa idade, minha gente. Ele poderia permanecer daquele jeito? Poderia. E tudo bem. E fazer uma carreira com aquilo. E tudo bem. Tudo bem. Que eu falei, nada de body shame, nada de vergonha do corpo. Não. Tudo bem. Tudo bem. Mas a pessoa tem que ter consciência. Talvez isso que eu esteja fazendo com esse corpo eu não consiga fazer daqui 30 anos. Agora, se eu quero continuar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo agora, daqui 30 anos, talvez eu tenha que mudar algumas coisas. Faz a sua escolha e corre pro abraço. Vai que é tua, entendeu? É essa a questão. Eu quero dançar balé e quero minha carreira de bailarina, de palco, aos 40 anos de idade, né? Então, talvez você tenha que fazer algumas escolhas. E se é o que você quer, corre pro abraço. Não, gente, eu quero continuar assim. Eu quero ser o representante de pessoas mais, né, de plus size. E então eu vou me manter assim porque eu tenho muito prazer em comer e quero continuar comendo. Tudo bem e tudo bem. Sim. Mas saiba que talvez a sua carreira não, para fazer alguns movimentos, lá você gira na cabeça, você não consiga com muito mais velho, ou seja, muito mais difícil, ou você arque com dificuldades de saúde. Pensa nos lutadores de sumô, gente. Eles têm, por questões estéticas, eles têm que ser, vamos pensar uma coisa que esteticamente tem que ser maior. Sim. Esteticamente você tem que ser grande, forte, é músculo e massa de é muita massa muscular, massa de gordura, são pessoas grandes. E eles têm todo um trabalho muito específico para lidar com o joelho. É uma luta, essa escolha, essa é a profissão, esse esporte que eu quero para minha vida. Mas eles têm consciência de que eles têm que trabalhar muito com o joelho. E tem uma vida útil ali, e que né? tem uma vida útil para esse joelho. Mais reduzida, né? E apaixona a pessoa. Então, maravilha, corre pro abraço, mas a pessoa sabe. Então a questão é que nem tem um filme maravilhoso com o Will Smith sobre jogadores de futebol americano. Ele faz o papel de um médico. E esse médico vai descobrir o quão danoso pro cérebro é jogar futebol americano. E assim, levou anos para os estudos deles serem aceitos. E aí, qual que é a grande questão que ele fala? A grande questão é o seguinte: você quer jogar teu futebol americano? Joga, mas é necessário que você saiba que você corre esse risco e que você está fazendo essa escolha. Eu estou escolhendo correr esse risco. Mas eu fui avisado. E não ficará cega sem ser avisado. E é isso que talvez falta dentro dos nossos cômodos, além de metodologias e de procedimentos que busquem uma saúde, né? Busquem processos em sala de aula e em companhias e em trabalhos coreográficos e artísticos em que sejam contempladas as questões de preparação, manutenção, expansão e restauração do corpo. Além disso, é necessário que a gente jogue limpo com a pessoa. Você vai ser breaking, entendeu? A gente pode fazer o breaking mais orgânico e somático possível. Mas tem risco, você pode realmente machucar e deslocar. E a pessoa tem que saber, ela tem que ser avisada para ela fazer uma escolha consciente. Você vai dançar na ponta, hoje tem pontas maravilhosas, não precisa arrebentar o pé, realmente. Mas pode ser que muito tempo, um calor excessivo, do seu tipo de pele, seu tipo de organismo, uma pessoa que sua demais, pode ser que role uma bolha. Você tem que avisar. Não é necessário, mas pode acontecer, então avise. Avise os riscos, porque a arte, a dança viver tem o seu grande grau de risco. O seu grande grau de risco. Eu vou dançar contemporâneo e vou trabalhar sempre com paradigma, né? Não paradigma do equilíbrio aqui. Eu vou sempre mudar os paradigmas e o equilíbrio. Você corre um risco. Você corre o risco de ficar tonto e botar os bofs pra fora, entendeu? Avisa. Avisa, gente, avisa. Principalmente se for adentrar o universo do profissional. Se esse for o meu desejo, avisa o risco que tem. Porque tem risco. Tô falando de profissionais, porque a gente tá falando de dia do bailarino, a gente tá falando de carreira na dança. De identidade, entendeu? Se a sua carreira na dança como profissional, como sua profissão principal, talvez, assim. Sim. Né? Ou não, e talvez você fale, não, eu não vou ultrapassar essa zona de risco, eu vou ficar nesse lugar que me é confortável na minha carreira de dança, maravilha. Mas faça escolhas conscientes, não dá pra fugir do ponderar, parar e pensar no que se deseja.
É isso. Não dá. Faça isso e faça isso sempre, constantemente. Isso, é isso que eu ia interessante, falar. é importante. É uma questão constante, não de que assim, eu tenho que todo dia ficar ligado no que eu tô fazendo e ter consciência plena. Mas assim, de tempos em tempos é normal você ter que parar, respirar, ter uma crise, entendeu? Porque isso é normal para qualquer ser humano, não é só para quem trabalha com dança. Não, essa coisa da crise é muito louca, né? Sim. Porque parte dessa crise é culpa dessa estrutura da sociedade que deveria ser mudada. Claro. Então, tipos e tipos de crise, tá, gente? A gente não vai levantar a bandeira também da depressão da dança, porque não é isso. Mas é questão de que todo ser humano, em algum ponto da sua vida, com muita consciência ou com pouca, você para e você tem um momento de tipo, o que eu estou fazendo? Sim. Entendeu? E isso pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser um ataque, assim, e ter um surto e fazer. E pode ser simplesmente, eu vou comprar uma comida e eu vou me entupir de comida. Eu vou fumar, eu vou ingerir alcoólicos, entendeu? Então, são várias questões, mas todo mundo tem um momento do tipo, o que está acontecendo aqui? Eu acho muito difícil, né? E assim, porque eu já passei por muitos eventos e todas coisas de lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que é difícil, né, você nunca ter um momento assim na vida, sabe? Sim. De parar e pensar, assim, e questionar. E aí, assim, seja buscar e conversar com outras pessoas, com semelhantes, com amigos, com familiares, mas sempre tem esse momento. E aí reconhecer que tudo bem ter esses momentos e que eles são importantes realmente para você parar e ponderar do tipo, é isso realmente que eu quero? Né? Que é esse lugar é essa escolha que eu tô fazendo, é isso mesmo, né? Porque se eu não fizer nenhuma mudança, eu vou continuar caminhando nessa direção, que eu já tracei lá atrás, consciente ou inconscientemente, né? Que nem no caso de bailarinos que entraram no mundo da dança porque caíram e foram. E no caso da gente, que a gente sempre sonhou com trabalho de dança, mas muitas vezes também, passando por etapas, você vai descobrindo novas coisas em relação àquele fazer. Então, por exemplo, que nem você falou, de que se a pessoa resolver que eu vou levantar a bandeira de um tipo específico de corpo ou de fazer. Ok, beleza, bacana, esse é o seu objetivo de vida. E isso é o que você sabe também em relação ao seu contexto próprio. Agora, você tem que pensar... E tudo bem se mudar depois, tá, gente? E tudo bem se mudar depois. Mas tenha consciência que, dependendo da escolha, pode ser que tenha uma resistência muito forte de quem faz alguma coisa similar, só que tem um outro tipo de pensamento. Sim. Ou tem alguma questão estabelecida. Então, isso tudo E talvez essas resistências é que geram as crises. Porque que acontece, gente? Dentro da minha... Aquilo que ele falou tá certíssimo. Realmente, não dá pra fugir. Tem crise e tudo mais, mas às vezes eu penso que, principalmente nas gerações atuais, nos mundos de hoje, e no mundo da dança, no mundo das artes, as crises são o tempo todo. E grande parte delas estão atreladas a como as coisas estão estruturadas na sociedade para as artes. Vamos falar de Brasil. Quase não tem fomento, entendeu? Os espaços, alguns são limitados. A hora-aula às vezes não é interessante. Então, essas coisas vão dando crise. Sufocando. E esse tipo de crise, ela é desnecessária. Não precisava ser assim. Sim. Em alguns lugares não é assim. É isso que dá nervoso. Uma coisa é você tá lá num fazer, na sua carreira, tá vivendo, você ganha seu salário digno e tal, e no momento você para e pondera, é por aqui que eu vou, se autoanalisa, vê se isso tá trazendo felicidade. Outra coisa é esse constante cortação de pulso, né, de punho aqui, por questões que estão ao nosso redor, entendeu? E vão deixando a gente estagnada, a gente não vai pra frente, bate, parece que tá dando soco em ponta de faca. Isso, esse tipo de crise é que é desnecessária. Acontece, é difícil fugir, mas eu não acho que ela seja assim. Ela acontece, não vamos negar. Mas assim, ela é necessária. Acho que não, entendeu? Acho que outros tipos. A autoanálise, sim. A reflexão, sim. O pensamento, sim. O ponderar, sim. Né? Mas essas crises que quase que são como uma doença, pra mim é uma tristeza que isso seja, né, a realidade de muitos, ou em algum momento foi a realidade de alguém. Porque na verdade elas não têm nada a ver com a arte em si, tem a ver com uma série de outras circunstâncias que entendeu? Dá vontade de estrangular, entendeu? Então é uma linha tênue, né, a gente falar, como a gente coloca isso em palavras, né? O que é necessário e o que não é necessário. O tudo bem mudar, gente, porque é tudo bem que muda. A única coisa é que na hora que mudar, talvez haja realmente resistências da parte dos outros e da sua própria parte, né? Sim. Agora eu quero outra vida. Mas vamos
lá, vamos que vamos. Mas eu acho que é porque viver sempre exige, entendeu? É. Seja você continuar no caminho que você tava, porque se você teve um momento assim de eu acho que não é bem por aqui, é porque aquilo não tá sendo tranquilo também. Não tá sendo. Aquilo te exige, ainda que a pessoa fale, mas é porque a minha vida é muito igual sempre, eu já tô muito acostumado. E pelo fato de você estar acostumado, ao invés de ser, né, que nem movimento automático, uma coisa que você faz e sem muito esforço, na verdade ele se torna uma coisa que drena a sua energia mental, espiritual. Então, entendeu? defina essa tranquilidade, porque falar que tudo é tranquilo, tudo não é tranquilo. A gente tem o trabalho, tem o esforço, mas que tranquilo é esse? Não, o tranquilo de que assim, é muito igual, entendeu? Eu faço muito no automático, pra mim é fácil a execução em si, entendeu? Daquela tarefa. A questão é que, ainda que a execução mecânica, o resultado do que é necessário para aquela tarefa você faça, o fato é que, se aquilo te incomoda, ele tá te drenando alguma energia mental, espiritual, entendeu? E por isso aquilo te incomoda. Senão você continua fazendo. E se aquilo é extremamente... E alguma coisa pode ser extremamente de difícil execução e você tá ok. Você percebe que tem uma demanda, né? Que tira uma coisa sua, mas há um prazer naquilo, né? Sim. Ontem eu fiquei até 1h30 da madrugada editando o vídeo. Que coisa feia. Devia dormir. Eu fiquei, devia dormir. Sono reparador. Eu comecei acho que era 8. Não, eu comecei mais cedo. E foi. E foi. Só que mas você tava feliz? Fluxo, eu tava feliz, eu tava bem, tava fazendo, né? Semana que vem? Eu não sei quando que vai sair esse vídeo que eu tava editando, mas vai sair, vocês vão ver. Eu gostei bastante, eu fiquei muito feliz com o resultado. Que bom. Mas porque a gente entra nesse fazer. E é difícil pra Dedé, eu tava ali apanhando, entendeu? Mas tava feliz. Mas tava feliz. É a mesma coisa quando a gente começa a dançar e você começa a sentir uma fome, mas você tá num fluxo tão gostoso, eu não quero parar. Mas são essas coisas, né? Eu acho que esse aspecto também, né, que nem a Thalita falou, de reconhecer, né, esses obstáculos, essas dificuldades, que são contextuais, que em um primeiro momento a gente não consegue mudar. Não consegue mudar porque diz respeito a um quadro maior, mas ao mesmo tempo o quanto que a gente pode ser criativo, o quanto a gente pode usar da nossa arte, né, aí que entra as nossas habilidades, o quanto que a gente como artista tem essa capacidade de lidar com isso dentro da nossa arte, a gente pode trazer para a nossa vida, e como quando a gente faz isso com consciência, né, com intenção, com intenção, a gente começa a espalhar essa notícia às pessoas à nossa volta, e aí isso vai gerando um efeito cascata, e quem sabe um dia a gente chega a mudar a situação macro, né, para as pessoas que estão vindo. Porque eu acho que o grande perigo é justamente não parar para pensar nisso e acreditar que não dá para mudar também. Isso é um perigo. Mesmo que isso seja o trabalho de uma vida. Também é uma questão de que até onde você vai abraçar, contribuir, né? Em que frentes você vai atuar como sacerdote e quais não. Sim. Não dá para ser sacerdócio em tudo também, né? E é isso. Realmente. É uma coisa muito louca, né, minha gente? Meus dançantes e minhas dançantes. Mas vamos em frente. Feliz dia do dançante para vocês. Feliz dia do dançante. Ontem foi dia do dançante. Feliz dia do dançante, da dançante. E sigamos nessa carreira. Buscando fazer as melhores escolhas. Ponderar mesmo. Não custa, sabe? Para, reflete, pensa. E buscando coerência. Porque coerência significa que o seu trabalho tem que ser sempre com a mesma cara. Não é esse tipo de coerência. Mas que as suas motivações, elas estejam coerentes com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com o seu trabalho, com as nuances de tudo isso, sabe? Para que a gente possa viver aquilo que a gente acredita de fato. Né? Então talvez a gente tenha que rever o que a gente acredita, né? Entender as nossas crenças, os nossos valores, as nossas identidades que vão ser traduzidos nos nossos hábitos. Isso é importante. E esse tempo de quarentena tem sido importante para muita gente, isso tem sido uma coisa boa. Ruim, por um lado, e muito triste, mas para muitos uma coisa boa, porque tem dado para as pessoas esse momento, né? Momento que a gente teve com muita força quando a gente estava na China, né? De isolamento, em vários aspectos, né? Tem um vídeo sobre isso. Quem sabe a gente depois posta no Tá Concept, né? A gente vai passar todos esse material sobre a questão de isolamento na China.
Maravilhoso, maravilhoso, meus e minhas dançantes. Coisa boa é trocar e partilhar. É isso aí. Fala pra caramba, e aqui é praticamente uma luta de titãs. Se deixar, a gente fica aí horas, né? Mas o Instagram tem limite, então a gente tem que encerrar agora, né? Por enquanto a gente vai no Por tempo do enquanto. Instagram. Quem sabe um dia ele libera mais tempo pra gente. Pois é. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Muito Sim. obrigado, Thalita, Muito pela obrigada a conversa de você, hoje. muito obrigada a vocês. Se você ainda não segue a gente, siga no Instagram, página do Facebook, no canal do YouTube. Tem muito conteúdo bacana que a gente está preparando. A gente vai começar a transportar também o que já foi produzido do Thalita LC também para o Tá Concept. Então vem junto, aproveita. E é isso. E é isso, Dança Gera Vida, Papo Curvo toda quarta-feira às 11 horas e o áudio desse episódio sai na semana que vem, na terça-feira. Isso. E amanhã tem Quintal Coreográfico, 11 horas Quintal Coreográfico, também. 11 horas, no mesmo horário. Mesmo bate-horário. No mesmo bate-horário, Nesta Quintal bate-caverna. Coreográfico. Pra gente pensar e fazer dança agora. Isso Yes. aí. Então, Grande até. beijo. Beijos. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.